Boa noite, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Jesus te proteja e que na onde que você for, a presença do nosso Deus esteja com você, te abençoando e te direcionando em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um que está vendo esse vídeo, que Jesus te abençoe em tudo que você fizer e nessa noite eu quero orar com você e por você. Pedir que Deus te abençoe, que Ele ilumine seus passos, que Ele guarde seus pés para que você não tropece e que Ele te coloque no caminho certo, na direção certa. E eu quero hoje orar para que Deus te fortaleça, que Ele renove suas forças e que até aquilo que poderia dar errado, Deus possa mudar a sentença e possa fazer dar certo. Que Deus, Ele vai na sua frente nessa noite e pode ter certeza que a sua vida será abençoada em nome do Senhor Jesus. Você crê? E hoje é a passagem que eu quero entregar a cada um dos meus queridos irmãos e irmãs. Vai estar em Isaías, livro de Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40 e do versículo 29. Isaías, capítulo 40 e versículo 29. Quem estiver com a sua Bíblia, queira me acompanhar. Mas aqueles que não tiver, se nesse momento você não puder estar com a sua Bíblia nesse momento, ou se você até estiver já deitado ou deitada, não se preocupa, só me ouça. E depois você acompanhe, porque a Bíblia diz que a palavra vem pelo ouvir e pelo praticar, pelo seu dedicar, colocar em prática. Então, só ouça com atenção. Não é grande, é só uma frase. Eu já coloco uma frase só para não ficar uma coisa chata, né, de você ler. E é uma coisa assim que você é um pedacinho de texto, uma frase, mas que vai marcar a sua vida, que vai te trazer ânimo e paz, viu? Escute bem essa palavra, essa frase que vai estar em Isaías capítulo 40 e no versículo 29. Está assim, ó. Ele dá força ao cansado, multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Ele dá força aos cansados e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Olha que Deus está falando, que Deus, Ele sabe que às vezes a gente cansa, a gente é falho. A gente, eu e você, somos seres humanos. A gente trabalha, a gente cansa. A gente, no nosso dia a dia, tudo é muito cansativo, não é mesmo? Às vezes, Deus sabe, às vezes você chega numa noite dessa e só quer o quê? A sua cama, não é mesmo? Você só quer deitar, descansar, não pensar naquilo que você vai fazer amanhã ou naquilo que ocorreu, mas você só quer se deitar. E Deus está falando que Ele sabe e que Ele dá força aos cansados, que Ele dá força àqueles que já não tem mais, que não conseguem mais lutar. E muitas vezes o cansaço não é só físico, mas também mental. Às vezes a gente cansa muito a minha mente, às vezes no dia a dia, há coisas que influenciam o nosso psicológico e a gente fica com o psicológico abalado, fica triste, desanimado, desanimada. Mas Deus está dizendo para você, não deixe isso acontecer, não desanime, não fica desanimado. Quando isso acontecer, quando algo acontecer que te abalar, ou você ficar cansado, cansada, ore a Deus. Talvez você não... Às vezes a gente nem aguenta orar, mas na onde você nem precisa se ajoelhar. Aonde você estiver, sentado, em pé, deitado, aonde você estiver, Deus ele vai ouvir a sua oração. E se você estiver cansado ou cansada, fale com Deus, na onde você estiver mesmo. Pai, eu estou cansado de tal coisa.
Tira, Pai, me dá força, me dá ânimo. Restaura a minha força, pega nas minhas mãos e me dá força para vencer esse cansaço. Tira essa tristeza, tira essa ansiedade, me traz paz. Na onde você estiver, quando isso acontecer, fale com Deus. E não precisa ser palavras que você acha que, às vezes, a gente acha que tem que falar palavras que Deus vai ouvir. Umas palavras Deus não ouve, mas outras Deus vai ouvir palavras. Às vezes a gente vê gente que tem estudo e começa a falar palavras bonitas, né, em orações. Irmãos, irmãs, você não precisa usar palavras bonitas. Fala do seu coração mesmo, naquilo que você estiver sentindo a Deus. Fala as palavras sinceras. Fala as palavras sinceras do seu coração, que Deus ele vai te ouvir, ele vai te socorrer. Pode ter certeza. Na onde você estiver, ele vai ver a aflição, ele vai ver o seu clamor, ele vai te ajudar. Ele vai te dar forças para você passar nesse momento difícil. Ele vai te dar forças para você continuar seguindo, adorando a Ele e glorificando o seu nome. Mas quando isso acontecer, não deixe de buscar Deus. Não deixe de orar, porque às vezes o inimigo de Deus, eu estou falando, o nosso inimigo também, ele coloca setas, ele coloca armadilhas para a gente desanimar, para a gente não buscar a Deus. Porque ele sabe que cada vez que nós buscamos ao Senhor, oramos a Ele, estamos mais próximos da nossa bênção, estamos mais próximos dEle. E Ele não quer isso, o inimigo ele não quer isso. Ele quer nos separar de Deus. E por isso que às vezes ele coloca coisas que é para a gente desanimar, cansaço. Mas não deixe de orar. Porque quando você ora, Deus te fortalece e você consegue vencer as armadilhas do inimigo, as tentações. E quando você vence, Deus ele fica alegre e pode ter certeza que no momento certo, aquilo que você mais esperava vai chegar, a sua bênção vai acontecer. Mas fortaleça, ore, busca a Deus, não deixe de adorar a Deus. Até nos momentos difíceis, se levante. Se você não quiser se levantar, lá mesmo deitado onde você estiver, cansado, cansada, busca a Deus e peça fortalecimento. Peça para que Ele te dê força para você sair daquele momento, e pode ter certeza, Ele vai te dar forças e você vai sair desse momento de cansaço, de cansada. Pode ter certeza que Ele vai te dar forças e Ele vai renovar suas forças, em nome do Senhor Jesus. Olha que Ele está falando nessa passagem: eu dou força aos cansados, eu dou força aos cansados e multiplica as forças daqueles que não têm, que não conseguem mais lutar. Ele vai te dar força, Ele vai multiplicar suas forças, pode ter certeza. E você vai sair. Você vai sair desse momento difícil que você estiver passando, você vai sair. E a vitória vai chegar, viu? E uma passagem embaixo, esse que eu li foi o 29, e em 31 está assim, ó. Mas os que esperam no Senhor, ouve essas palavras, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Espere em Deus, não deixe de buscar. Espere em Deus, busque a Ele, coloque Ele em primeiro lugar, que Ele vai renovar suas forças, pode ter certeza. Olha isso, Ele renovará suas forças. Subirão com as asas como águias e correrão, e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ele está querendo dizer que quando Deus renova suas forças, pode vir a prova, pode vir um momento difícil, que quando Deus renova suas forças, que Ele vai renovar, você não vai desanimar, você não vai tropeçar, você não vai querer desistir, muito pelo contrário. Você vai querer cada vez mais estar na presença de Deus, e cada vez mais você vai ficar com Deus, cada vez mais você vai estar mais próximo de Deus, e no momento certo, Deus ele vai te abençoar, e o inimigo vai ser envergonhado, e você terá um testemunho para contar, em nome do Senhor Jesus. Mas confie em Deus, adore Ele, busque Ele, que Ele vai renovar suas forças, viu? Eu só quero deixar só mais uma palavra
que vai estar em Filipenses, que está escrito assim: ouve isso e coloque no seu coração: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo pode. Você tudo pode, porque é Deus que te fortalece. Não importa o momento que você esteja passando, Deus ele vai te ajudar. E pode ter certeza, você vai ter um testemunho para contar. E vai ser lindo, viu? Tudo posso naquele que me fortalece. Repita essa frase comigo nesse momento agora. Tudo posso naquele que me fortalece. Pode ter certeza, Deus ele vai te abençoar. E você terá um testemunho lindo para contar. Se você puder escrever nos comentários aqui embaixo: tudo posso naquele que me fortalece. Porque quando você fala e quando você escreve, você dá legalidade lá nos céus e aqui na terra, para que tudo venha dar certo. É como se fosse você dando uma concretização, você concretizando, porque a Bíblia diz que tudo, aqueles que buscam Deus, que creem em Deus, tudo que é ligado na terra é ligado nos céus, e tudo que é desligado nos céus é desligado na terra. Então quando a gente liga nesse momento a nossa fé, e quando você dá uma palavra de confirmação, que você está dizendo agora: tudo posso naquele que me fortalece, e quando você escreve, você dá legalidade aqui na terra e lá nos céus também vai ser legalizado. Então escreva também embaixo: tudo posso naquele que me fortalece. E pode ter certeza que Deus vai te abençoar e você terá um testemunho lindo para contar. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Vamos pedir a Deus, Pai, que Ele nos fortaleça, para que Ele tome o controle dos nossos caminhos e para que tudo dê certo. Que até aquilo que poderia dar errado venha dar certo. Vamos orar. Eu vou colocar o fundo musical. E nós vamos buscar a Deus. Feche seus olhos aí nesse momento, onde você estiver. Se você não puder, só coloque seus pensamentos em Deus e ore assim comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, entramos em Tua presença nesse momento para adorar e glorificar o Teu nome. Porque Tu és maravilhoso, és digno, toda honra, toda glória, todo louvor. Pai, debaixo dessa palavra em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Pai, debaixo dessa palavra, meu Pai. Oh, meu Deus. Debaixo da palavra de Isaías também, Senhor. Que o Senhor dá força aos cansados. Eu te peço, Pai, dá forças agora a cada um que está vendo esse vídeo. Espírito Santo, faça o teu mover sobre cada coração. Renova a fé, dá forças, meu Pai. Meu Pai, se ela estiver passando um momento difícil, entra com providência, Pai. Para que tudo venha dar certo. Tira ela, Pai, desse momento difícil. Tira ela dessa tribulação e dá força, meu Pai. Para que a fé dela venha a ser renovada. Pai, entra com o seu trabalhar, porque o Senhor também é conhecido como Jeová Jiré, o Deus que providência, o Deus da providência. O Senhor é conhecido como Jeová Eloí, o Deus que toma o controle de tudo. Então toma o controle de tudo, Pai. Abençoa essa pessoa, que todos que estão me ouvindo agora, abençoa, Pai. Que elas, Pai, venham, as forças dela venham ser renovadas. Pai, renova a fé e tire ela, Pai, desse momento difícil, para que cada uma delas venha poder contar um testemunho para glorificar o Teu nome. Eu entrego, Pai, a vida, os caminhos, a vida sentimental, financeira, espiritual dela em Tuas mãos. Eu entrego a família, eu entrego a vida dela em Tuas mãos, Pai. Eu declaro que tudo dará certo na vida dela e que o Senhor vai fortalecer ela e tudo vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Diga assim comigo: eu creio. Eu tomo posse. E feche teus olhos e ore assim comigo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não o deixeis cair em tentação, mas livre do mal, Senhor. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, e para todo sempre. Amém.
Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Mas pode ter certeza que Ele te fortaleceu nesse momento. Confie em Deus, viu? Porque Deus, Ele está na sua frente. Ele está contigo e tudo dará certo em nome do Senhor Jesus. Olha, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo, me ajude a evangelizar cada pessoa e levar a palavra de Deus para cada um que está precisando. Porque quando você compartilha os vídeos, você também está evangelizando. Você também está fazendo aquilo que Jesus disse. Evangelizar a palavra de Deus e falar a todos que estão precisando. Assim como você está me ajudando, você também está glorificando e levando o evangelho de Deus a todas as pessoas. Então compartilhe esses vídeos, que cada compartilhamento, que Deus te abençoe mais e mais e mais. Porque quando você abençoa a vida de uma pessoa, você também no mesmo momento você está sendo abençoado por Deus. Então compartilhe esses vídeos, abençoe outras pessoas também compartilhando esse vídeo. E dá um curte, dá um like se você gostar. E fique com Deus, viu? Não se esqueça, Deus, Ele te ama. E eu também, em Cristo Jesus. Que Deus abençoe, que Ele te dê uma noite abençoada e linda. Em nome do Senhor Jesus.